Olá, sejam todas bem-vindas, Luzia Dias aqui. Vamos começar mais uma aula do nosso projeto Mulheres Transformando Famílias. Quero apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, né? Esse aqui é o meu devocional. E aí nós intitulamos para o final do ano de 2025 o projeto Mulheres Transformando Famílias. Aí a nossa primeira aula foi O Lar Começa no Coração e agora nós vamos para a segunda aula, que é Mulher como Semeadora do Lar. Aí a próxima será Minha Mesa é um Altar. Aguardem. Eu estou finalizando a escrita do meu livro, que é Da Cama à Mesa Posta. E os temas serão super bacanas, os capítulos, na verdade, do livro, né? E nós estamos extraindo dessas temáticas, né, que nós intitulamos aí para Mulheres Transformando Famílias. Na verdade, eu estou obedecendo a um chamado, né, de comunicar mediante aos conhecimentos que eu tenho, né, no âmbito da psicologia, no âmbito da teologia, e comunicar a mulheres do lugar de experiência de esposa de pastor, psicóloga, e aí uma jornada de trabalho com mulheres de mais de 25 anos. Aqui no Nordeste a gente já está completando 3 anos, né, que a gente desenvolve o trabalho aqui com mulheres, né, já está indo já para quase 4 anos que eu tô por aqui. O tempo passa rápido, né, gente? Mas é desse chamado, né, da imersão Mulheres Plenas, que começou em São Paulo, depois que chegou aqui, se tornou Mulheres Plenas Sertão, com muito carinho, com muito amor, que eu abro as portas da minha casa para receber mulheres, para aplicar esses conhecimentos, né, sempre utilizando os meus conhecimentos no âmbito da psicologia, mas está ajudando mulheres com relação a sua saúde emocional, sua saúde mental, tá? Então vamos lá para esse tema hoje, que é muito interessante, que é a mulher como semeadora do lar. Eu vou partir adiante de onde nós paramos, lá do O Lar Começa no Coração. Se você quiser, você vai aí aqui no canal. Se você não é inscrita, gente, se inscreve, para que toda vez que eu publique aqui um vídeo, você seja notificada pelo YouTube, tá bom? Outra coisa que eu quero te pedir, curte o vídeo, por favor, porque às vezes a gente vem aqui na visualização, aí vê que as alunas assistiram, vê que a comunidade participou, que comentou, que foi muito legal o vídeo, mas não tem a quantidade de curtida igual a quantidade de pessoas que assistiram o vídeo. Então me ajude aqui para que esse vídeo chegue a muito mais mulheres, porque a minha missão é trabalhar para o bem-estar da família cristã. Então eu recebi esse chamado através de uma oração de um pastor pela minha vida, e eu preciso fazer esse trabalho aqui, e eu já estou fazendo. E agora eu preciso de você aí para me ajudar a chegar ao máximo de mulheres, para estar ajudando essas mulheres a ter uma vida de qualidade, uma vida plena, né, aí na família e em todos os âmbitos da vida, tá bom? Então, nós paramos no último vídeo falando sobre as crenças que são gravadas na tábua do nosso coração, que a felicidade é uma escolha, né, e que nós somos o resultado das nossas crenças. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje foi o que o nosso coração acreditou ontem, tá? Então a gente já falou isso no outro vídeo. Então, a partir disso, nós aprendemos que as nossas palavras são sementes. As nossas palavras são originadas no coração, coração como fonte, né? Então, é do coração que saem as palavras, né? Muito antes que a gente pensa que é do cérebro, mas é muito antes. Começa no coração, depois vai para a mente, né? Então, isso daí acho que ficou claro para nós, né? Aí, eu quero falar com vocês... e toda essa teoria eu tô tirando desse livro aqui, eu mostrei no outro vídeo para vocês, né? É deste conhecimento aqui que eu estou tirando para vocês aqui, pra gente poder conversar.
né? Aí, aqui reina, ele vai dizer assim, ó, ninguém é responsável por um coração endurecido a não ser a própria pessoa. Quando a gente vai falar desse coração endurecido, a gente vai falar de um terreno duro, né? E eu sou aqui do Nordeste, aqui as pessoas têm a cultura, né? Ainda temos a cultura de as pessoas plantar o próprio alimento. E agora nós estamos já chegando assim, finalzinho de safra de milho e comecinho de safra, final de safra aí do feijão. Tá chovendo bastante ainda, mas a gente já tá começando a ter muito milho maduro. E aí o que acontece? Aqui é muito comum assim, tipo, a terra vai descansar agora depois dessa safra, né? E aí a terra vai compactar, a terra vai ficar o que a gente chama de dura. Então, quando as pessoas vão plantar o feijão, plantar o milho, plantar qualquer coisa no solo, é preciso arar o solo. E muitas vezes o solo tá tão duro que às vezes a gente precisa arar com trator, né, para poder levantar camadas mais profundas. E quando você faz esse processo de arar a terra, você permite que o oxigênio entre na terra. E o fato de levantar essa terra, a terra vai ficar mais amolecida para poder jogar a semente. Então, o Reina nos traz a parábola do coração, a parábola do semeador, trazendo como a parábola do coração, dizendo que quando as palavras, sementes, caem no solo duro, no solo compactado, não vai nascer nada, né? E a parábola, ela vai contar isso, né? Então, se você joga a semente, então, exemplo, a terra tá lá compactada, você vai plantar milho, vai plantar feijão, vai plantar qualquer coisa. Aí você abre só o tantinho de botar a semente. A semente, ela vai ter muita dificuldade em prosperar, em crescer. Por quê? Porque ela vai ter que quebrar todo aquele solo. E a semente, ela é muito frágil, ela não consegue fazer isso. De fato que, se você arar a terra, a semente vai conseguir prosperar. Quando você levanta toda a terra, você deixa a terra amolecida, você facilita a semente a crescer e gerar frutos. Então, se você tem um coração duro, que aí Reinhard vai explicar e vai contextualizar dizendo assim, que quando o coração tá duro, nem a palavra de Deus faz efeito. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque mediante a parábola do semeador, vai dizer que o semeador saiu a semear. O semeador, para contextualizar aqui, o semeador pode ser qualquer pessoa. Então, ele vai dizer assim, ó, que o semeador não tem uma relevância de dizer assim, olha o semeador. Nem o semeador, nem a semente. Porque o semeador pode ser qualquer pessoa. Não é uma pessoa em exclusivo. A semente é uma semente de qualidade. Mas o que vai definir o resultado é o solo. Então, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que quando a semente encontra um solo propício, ela vai prosperar. Se levarmos a sério a decisão de mudar o nosso coração e experimentar a plenitude da vida, devemos rejeitar veementemente a mentalidade de vítima. O que ele vai dizer aqui? Que todos nós somos responsáveis pelo nosso próprio coração. Então você não tem que olhar para a vida e dizer assim, ai, tadinha de mim, ai, eu sou assim porque fulano disse, porque fulano falou. E da forma que ele traz a parábola do coração, a gente começa a contextualizar aqui algumas coisas que muitas vezes a gente quer justificar, né, uma ausência, uma falta, um abandono ou talvez um trauma. Ah, eu sou assim porque eu sofri tal trauma, porque eu passei por tal situação. E ele vai dizer aqui que se a gente sai deste lugar de vítima, é o primeiro passo para você ter um solo fértil, para você começar a cuidar do teu coração.
Então, quando você diz que você foi vítima de algo e você vive hoje a vida tal por causa daquilo outro, é como se você não tivesse tomando responsabilidade, se apropriando da própria vida e da própria história. E Reinhard vai dizer que isso é um problema. Isso é um problema. Por que isso é problema? Porque um dos significados de endurecer de endurecer o coração é ser teimoso. Portanto, somos nós que escolhemos, através da nossa teimosia, permitir que o coração endureça. Então, a teimosia é um primeiro fator. A teimosia de dizer assim, é assim, aí você até mostra um outro caminho, que é o caminho que você está vendo aqui. Peraí, então deixa eu olhar para o meu coração. Deixa eu olhar para a crença do meu coração. Deixa eu olhar as justificativas que eu vou dando ao longo do meu percurso, justificando a minha permanência exatamente no lugar onde eu tô. Eu não quero mudar. Aí eu vou lá e estabeleço as minhas crenças. Então o nome disso é teimosia. Então no processo da circoevolução da vida, você sempre tá lá como disco arranhado. Você dá uma volta, vai. Quem é da minha época sabe que eu tô falando aqui, já entreguei minha idade e tô feliz e tô leve. Né? 25 mais. Disco arranhado é quando você insiste em verbalizar as mesmas coisas para não mudar. Eu sou assim porque quando eu era criança. Eu sou assim porque eu sofri tal trauma. E o que eu mais ensino para as minhas alunas é: o teu trauma, ele é o teu veneno. Mas ele não é para te matar. É para você tirar o antídoto. Então, quando você se coloca no lugar de vítima, Reinhard vai dizer que você está endurecendo o teu coração. E a teimosia é uma resposta. A teimosia é algo que, assim, você sempre vai bater naquela mesma tecla. Você sempre vai culpar aquela pessoa. Você sempre vai atribuir a alguém que não você. A sua vida está repetindo um padrão e você está aí culpando a vida, a história, o semáforo, sei lá, tantas coisas que você está colocando a culpa, mas você não está dizendo assim, opa, peraí, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha história. Eu sou responsável com o que eu faço com os que os outros lançam em mim. As palavras que as pessoas lançam em mim. As falas. E aí eu vou lá e digo, não, é isso mesmo. Quando você valida o que o outro falou sobre você, é você que está fazendo isso, não é o outro. Porque o outro até joga a semente sobre você. Mas se você pega a semente, guarda no coração e valida aquilo dali, você torna aquela semente ali viável. Então, quem faz com que as falas dos outros, que elas, vamos dizer assim, prosperem na sua vida, é você. Eu escutei a minha infância inteira que eu era burra. Deixa eu contar essa história aqui pra vocês. Eu apanhei a 2ª e a 3ª série de palmatória, que não tá na história o tanto que eu apanhei. E sempre me falaram que eu era burra. E eu acreditei nisso por muito tempo. Eu era a aluna da mesa da professora, praticamente. Eu sentava quase que em cima da professora. Porque eu não enxergava a lousa. Eu era míope. E essa miopia me custou muita surra. Eu apanhei muito do meu pai. Porque eu não enxergava a lousa. Aí eu fazia careta. E aí a professora, todo final de semana, ia comprar manteiga na barraca do meu pai e dizia: Wilson, sua filha vive me dando careta. E na minha época, há 40 anos atrás, professora era a segunda mãe. E aí meu pai, né, com toda a moral, com todo o conhecimento que ele tinha na cidade, lógico, não podia permitir que tivesse uma filha que afrontava a professora. E aí o meu pai, sem entender o que estava acontecendo, nem ele nem a professora, ele ia lá e me castigava. Todos os sábados eu apanhava quando meu pai chegava em casa da feira. Porque eu sabia que a professora tinha passado por lá e ela tinha falado para o meu pai que eu tinha feito careta para ela.
E eu apanhava todo sábado. E às vezes eu apanhava no meio da semana também. Quando a professora encontrava meu pai. Até que um dia, ela encontrava meu pai e falava, né? Até que um dia, foi um estagiário para minha sala e percebeu que alguma coisa estava diferente. Chamou a diretora e aí a diretora veio e fez o teste, né? A minha diretora, eu moro aqui na cidade, que eu me criei, né, na minha infância, e a minha diretora ainda é viva. Minha professora não, mas a minha diretora ainda é viva. Que foi minha diretora, né? E aí ela fez o teste, aí realmente foi comprovado que eu era míope, mas ninguém me falava nada e mandou chamar meu pai. Agora imagina você, se eu apanhava com a professora reclamando pro meu pai, imagina agora com a diretora. E aí chamou meu pai, eu falei, pronto, é hoje que eu vou apanhando daqui até lá em casa. E aí a diretora recomendou que o meu pai me levasse ao hospital, e realmente foi comprovado, eu já estava com a miopia muito alta, né? Então, para mim foi um processo longo, foi a vida toda acreditando que eu era burra. Quando eu fui fazer a faculdade, eu acreditava ainda que eu era burra. Eu demorei a terminar o 2º grau. Eu tenho amigas que estudaram comigo que até hoje elas não concluíram o 2º grau, porque apanhavam, estavam na leva comigo. Era eu e mais 3 que apanhávamos muito de palmatória. A fala que eu escutava do meu pai era assim, estuda para não apanhar mais. Meu pai não entendia. Só que quando passou, que eu estava na faculdade, aí eu percebi que eu realmente acreditava que eu era burra. Mas aquilo não foi uma crença que eu instaurei no meu coração porque eu quis. Aquilo, as circunstâncias me fizeram acreditar naquilo. E eu era uma criança. Só que a partir do momento que eu fui fazer psicologia e que eu percebi que aquilo era uma crença, que aquela crença estava equivocada, aquela crença não era real. Eu não era burra. Eu nunca fui burra. Eu sempre fui muito inteligente, eu sempre fui muito criativa. Em contrapartida a tudo isso acontecendo, eu sempre fui gestora. Porque a minha mãe, ela comprava lápis de cor para os meus irmãos, cadernos novos para os meus irmãos. Mas eu sempre reciclei os cadernos, eu sempre usei caderno reciclado. Eu sempre utilizei e reutilizei os lápis que foram dos meus irmãos. Então eu sempre gerenciei isso, mas eu nunca olhei isso como grandeza. Porque a escola, em meio a toda essa criatividade que eu estava já exercendo, né, uma empatia pela minha mãe, um reconhecimento do trabalho dela, mas ao mesmo tempo que eu estava vivendo tudo isso, eu estava vivendo a época da palmatória. Então nada disso me fez ver o quanto eu era criativa, o quanto eu já era gestora. E aí, por mais incrível que possa parecer, né? Lá na frente, né, na faculdade, foi onde eu fui estabelecer novas crenças. E a primeira crença que eu tive que quebrar foi essa, a de que eu era burra. Eu falei, eu sou muito inteligente. E aí foi onde eu comecei a entender os textos de verdade. Porque quando eu chegava na faculdade, que a gente sentava ali na roda, né, de conversas ali com os colegas, eu perguntava assim, e aí, você entendeu o texto? Morrendo de medo que eles dissessem assim, entendi tudo. Aí eles falavam assim, Luzia, não entendi nada. E eu li umas 5 vezes. E aí foi onde eu descobri na faculdade o que é texto rebuscado, texto difícil. E foi incrível assim, porque eu falei, uai, então acho que eu não sou tão burra, né? Ninguém entendeu. E aí os professores iam explicar pra gente porque eram textos mais rebuscados, textos que realmente precisavam ler várias vezes para poder ser entendido, ou enfim. Mas demorou muito tempo, né? E talvez se eu não tivesse ido para a faculdade, talvez eu não tivesse olhado para tudo isso com tanta grandeza. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque acredita em algo que disseram para nós? Eu tô muito velha para fazer a faculdade. Eu sou burra, eu não sou capaz. Quantas coisas você fala de você, pra você, porque alguém disse.
Aí quando a pessoa fala, você fala assim, não, é isso mesmo. E aí você acredita naquilo. E aí você começa a se limitar. Aí você começa a se colocar no lugar de vítima. Ai, tadinha de mim. Esperando que o outro faça por você, ou que o outro lhe proteja, ou que o outro lhe reconheça. As pessoas vão te reconhecer a partir do momento que você se reconhecer. A partir do momento que você olhar no espelho e se enxergar, se ver na potência que você é. Mas se você não faz isso com você e por você, ninguém mais fará. Então, Reinhard, ele vai dizer assim, ó, você precisa olhar para você e se reconhecer. Porque quando alguém diz algo para você e você acredita naquilo, pronto, acabou. E aí você endurece o coração. Você acredita. Então, saia deste lugar de vítima. Saia deste lugar de coração endurecido. E comece a olhar para você com mais compaixão. Lembra lá que o coração ele trabalha em compaixão e amor? Então, se você não começar a acreditar no teu potencial, ninguém mais vai acreditar. Deus deseja se relacionar conosco de coração para coração. Portanto, precisamos aprender a fazer isso. Isso é algo que você vai começar a aprender a fazer a partir de agora. E quando é que eu começo, Luzia? Agora. Quando você toma consciência. Quando você fala assim, pronto, a partir de hoje eu vou começar os meus primeiros passos, ou vou começar a engatinhar, para depois caminhar, para depois correr, acreditando em mim. Primeiro passo que você vai fazer agora. Se você não curtiu esse vídeo, você vai curtir esse vídeo agora. Porque se você não fez isso, olha, isso quer dizer que você não está acreditando em mim. Se você não acredita em mim, como que você vai acreditar em você? Porque você está aqui. Então, são passos que a gente vai dando. Não, o que ela está falando aí é isso mesmo. Eu tenho que começar a fazer isso aí. Você fala, opa, pá, virou a chave. E aí você começa. Isso é consciência. Aí você começa a fazer isso com você. O coração é onde nossos pensamentos e emoções se fundem. Se torna uma coisa só, uma fusão. Para se tornar realmente uma unidade. Uma coisa só. E é muito importante, né, que a gente comece a alimentar as nossas crenças agora, e não mais crenças limitantes, mas crenças poderosas. É preciso que a gente comece a olhar para essas crenças, olhar para essas verdades, que de verdade é o que você é, e começar a cuidar disso, começar a regar isso. E como é que você faz para paralisar os pensamentos limitantes? Aqui eu vou usar uma teoria de Augusto Cury, né? Que é da teoria dele chamada multifocal. O que é? Você precisa, toda vez que você vem para você uma crença limitante, você precisa cancelar a crença limitante. Você precisa paralisar a crença. Você precisa dizer cancelado, cancelado, cancelado. E aí você começa a falar o que é positivo sobre você. Toda vez que vem uma palavra negativa contra você. Ó, o Reinhard, ele vai falar de algumas lições que são importantes. A primeira lição é que a palavra de Deus deve estar em nosso coração, né? Deve entrar em nosso coração através dos órgãos do sentido. Ele vai dizer assim que é muito importante, porque os órgãos do sentido, igual audição e visão, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, porque os olhos são a janela da alma. É por lá que vai entrar toda a informação, os olhos. Você assiste alguma coisa tenebrosa, aquilo que se assiste vai entrando. São as portas, as entradas do nosso corpo, e aí vai para o coração. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A segunda lição é que se não fizermos algo com a palavra de Deus, ela pode ser roubada do nosso coração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, onde a gente está colocando os nossos olhos,
Porque à medida que você vai escutando aquilo, você vai começar a acreditar naquilo, né? Ele vai falar aqui, ó, que quando entendermos que o nosso coração é a chave para todas as coisas, até para que a palavra de Deus frutifique, aprenderemos a guardá-lo com muito cuidado. Por isso que no meu livro eu falo sobre a importância da consciência da guardiã do coração. Para que você também, consequentemente, né, concomitantemente, você seja guardiã do seu lar. Não é qualquer pessoa que você recebe na sua casa. Não é qualquer pessoa que você chama para ceiar na mesa com você. A gente precisa ser seleta. A gente precisa saber que a nossa casa é um jardim de Deus. E existem ambientes, lugares da nossa casa que é jardim fechado. Não é todo mundo que entra. Não é todo mundo que partilha. Não é qualquer um que entra lá. A minha irmã, ela é advogada. E aí eu gosto muito desse exemplo para falar. Porque toda vez, né, que alguém precisa de alguma coisa no âmbito da justiça, sempre contrata um advogado. E é o advogado que vai até o juiz. E o advogado não vai de qualquer forma. O advogado tem que ir com uma roupa bem composta e ele usa aquela roupa escura que eles usam, o nome daquilo é toga. Quando você vai lá diante do juiz, você não fala nada. Quem vai falar é seu advogado. Então, eu trago esse exemplo para falar do ambiente do lar, que é assim, não é todo lugar que você, todo o ambiente da sua casa que você leva qualquer pessoa. E não é de qualquer maneira. Você não fala de qualquer jeito. Então, a tua casa é o teu lugar de autenticidade. Ali as pessoas veem quem é você de verdade. A sua essência. A sua casa tem ambientes que não é todo mundo que vai entrar. A gente precisa começar a ter isso aí com mais cuidado. Porque se no âmbito jurídico é assim, se no âmbito empresarial é assim, se em outros lugares são dessa forma, por que na tua casa é bagunçado? Não pode ser. Porque da mesma forma que uma empresa, ela tem uma escala de hierarquias, a sua casa também tem. A sua vida também tem. Por isso que a gente diz assim, que existem amigos e amigos íntimos. O amigo íntimo, ele chega mais próximo de você. Ele tem acesso a você que outras pessoas não têm. E na nossa casa, da mesma forma. A nossa casa, ela precisa ter essas hierarquias. Quem senta na mesa com você? Aí a próxima temática é, a minha mesa é um altar. A mesa que eu sento se torna altar. E a minha casa é a morada de Deus. Eu sou eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, sentar na mesa para comer o pão da presença de Deus é algo muito sagrado. Não é qualquer um que vem na minha mesa. Não é qualquer um que senta na minha mesa, que entra na minha casa. Entende? Porque você vai deixando as pessoas chegar muito próximo de você. E quando a gente vai olhando, né, para o campo eletromagnético do coração, a gente vai trazendo as pessoas muito perto, a gente traz essa comunicação. Então, essas pessoas que não tem lá algo muito bom, não tem algo a acrescentar a você. Então, cuide disso. Cuide das pessoas que se aproximam. Cuide das pessoas que estão chegando muito perto de você. Porque as palavras dela, suas palavras, aquilo será lançado na tua casa, será lançado na tua mesa. Então, observe isso com muito cuidado. Cada um é responsável pelo seu próprio coração. Mande esse vídeo para aquela tua amiga que você sabe que precisa do que a gente conversou aqui. A nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a mesa como altar. E a gente vai falar da casa como jardim.
Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz.